A paz do Senhor a todos. Hoje nós vamos falar sobre as duas coroas de Jesus Cristo, em especial a coroa de espinho, a primeira parte dessa postagem. Mas o que ela representa no ser humano? Mas para confirmar isso daí, vamos começar lá em Gênesis para ver o que Deus falou para Adão e Eva quando ele foi expulso do paraíso, né? O que aconteceu por causa do pecado? Olha lá, a queda do homem e o sofrimento subsequente da sua vida, né? Ou dele. Quando Adão e Eva pecaram, a natureza também sofreu a maldição divina por causa do pecado. Então, os espinhos e abrolhos ou cardos, né, são mencionados na narrativa bíblica como representando o resultado dessa maldição. Lá em Gênesis 3,17 diz assim: E Adão disse: Porquanto deste ouvidos a voz da tua mulher e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: Não comereis dela, maldito é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da sua vida. 18, espinhos e cardos, né, ou abrolhos, comerás o teu pão até que se tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Então veja bem que como o homem é aquele que tem a maior responsabilidade, a sua sentença é a mais longa e a mais abrangedora. Com dor comerás indica a dificuldade dele, né, no seu papel fundamental como trabalhador e sustentador. O trabalho terá dificuldades e futilidades. Tendo os espinhos e abrolhos ou cardos, significa que essa batalha durará toda a sua vida, né, até o término com a sua morte. Então veja bem que ali essa foi a maldição que Deus, né, pôs sobre o ser humano. O ser humano agora passou a ser carnal, né? E ele antes era, vamos dizer que ele era espiritual, porque ele não morria lá, não tinha dor, não tinha sofrimento, não tinha nada no paraíso. Mas quando ele pecou, então aí veio a maldição sobre, não só sobre a terra, mas também sobre o ser humano. Esse trabalho passa a ser cansativo e pesado para o sustento da sua família, teria que se esforçar para comer o pão, né, da terra, não é isso? Comer do pão da terra que, né, teria que labutar até o fim da sua vida, já cansado e enfadado em sua velhice até a sua morte. Então veja bem que quando nós temos já na idade mais avançada, já ficamos mais cansados e enfadados, esperando a morte chegar, né? Por isso, pode-se considerar que os espinhos representam a degradação do ser humano e a degradação e o desagrado, né? A degradação por causa do desagrado, né, de Deus, como maldição, né? Ele amaldiçoou a terra e também a Adão. Jesus, ao usar a coroa de espinho, transforma esses espinhos num símbolo da sua glória. Por este motivo, a coroa de Jesus, como uma coroa de espinho, retrata o Cristo carregando sobre si a maldição divina em relação à terra, com o objetivo de livrar tanto a natureza quanto a nós dessa maldição. Então, a coroa ela representa o quê? Ali representa a glória de Cristo, né? Porque aí ele, com o seu sacrifício, ele deu novamente a vida para o ser humano ter uma vida eterna. Mateus 27:27 diz: Logo, os soldados do governador, conduzindo Jesus à audiência, reuniram-se junto a ele toda a corte. No 28, e o despindo e cobrindo com uma capa escarlate. No 29, e tecendo uma coroa de espinho, puseram-lhe na cabeça e em sua mão direita uma cana. E, ajoelhando-se diante deles, o escarneceram, dizendo: Salve, Rei dos Judeus. Então veja bem que ali, aquele momento, foi quando Jesus foi coroado com a coroa de espinho, né? O que representa a coroa de espinho nos cristãos? O que representa para nós? Negar nossos pecados, nossos egoísmos e nossas fraquezas deveria ser como usar uma coroa de espinhos, que os impede de subir
um degrau sequer em nosso desenvolvimento pessoal e espiritual. Então ali a coroa de espinho nosso hoje representa o quê? O pecado, as fraquezas, o egoísmo, né? Todos os sentimentos carnais do ser humano, né? Se negarmos nossos pecados, como podem ser perdoados? Como é que nós podemos ser perdoados se negarmos nossos pecados, né? Como podemos como pode o sacrifício de Jesus Cristo aplicar-se à nossa vida? Se não houver arrependimento, é mais uma pergunta. E se não eliminarmos as farpas do pecado e os espinhos das tentações carnais, como o Senhor poderá curar nossa alma? Outra pergunta. Porque o próprio Senhor Jesus disse: arrependei-vos de nossos pecados e convertemo-nos para que eu vos cure. Então, veja bem, nós temos que arrepender, né? E se converter dos pecados. Está lá em Atos capítulo 3, versículo 19. Parece que, por mais cuidadoso que sejamos ao caminharmos pelas veredas da vida, sempre estamos sujeitos a espinhos e farpas em nosso caminho. Assim é como a nossa vida, ao crescermos e amadurecermos, e conservando junto àquele que foi coroado de espinho, né? Jesus Cristo, que foi coroado de espinho, a nossa alma, e nós mesmos teremos mais forças para enfrentarmos e desviar do dia a dia, né, da nossa vida do pecado, desviar do pecado do dia a dia da nossa vida. A determinação cresce, nossa vontade e torna-se a mais firme, a nossa autodisciplina aumenta para nos proteger dos males deste mundo, para discernirmos tanto o bem como o mal. Então, a disciplina, né, faz com que nós conseguimos entender sobre o bem e o mal, né? Podemos tirar a tentação do mal e fazer só o bem. Está lá em Hebreus capítulo 5, versículo 14. Como remover os espinhos e as farpas da vida? Como podemos fazer? O poder de remover os espinhos da nossa vida começa por nós mesmos, uma vez que procuramos esconder nossos pecados e com um curativo, em vez de remover os espinhos por causa da dor. Então, muitos tapam o pecado com um curativo só, né? Faz um remendo ali, né? Mas nós temos que remover o espinho, quer dizer, temos que remover essas coisas que nos fazem mal, né? Essa maldição que vem sobre nós por causa do pecado. O mesmo que foi coroado com a coroa de espinhos, hoje está coroado na glória e honra, e exaltado à destra de Deus. Então veja bem que Jesus Cristo está lá nos céus, preparando um lugar para nós. Então nós temos que também tirar esses espinhos da nossa vida, tirar esses cardos, né? Ou os abrolhos, como algumas Bíblias falam, mas devemos estar sempre na presença de Deus, sempre na presença de Jesus Cristo, para podermos irmos para a glória, onde Ele está lá nos esperando, né, para nos abraçar e nos glorificar. Então, essa é a representação da coroa de espinho de Jesus Cristo. Na próxima postagem nós vamos falar sobre a coroa da glória de Jesus. Então, agora nós vamos entender o que é a coroa da glória de Jesus Cristo. Amém? Você que não é inscrito, inscreva-se. Você compartilhe com seus amigos também, né? E deixe seu like aí para a gente saber se você está gostando, né? Deus abençoe a todos. Até uma próxima.